Esse ano, a gente está celebrando os 500 anos da Reforma, então, eventos no mundo todo, no Brasil, muita coisa acontecendo, e aqui na igreja a gente vai estar antenado também, e menos para celebrar como alguma coisa festiva, no sentido de que somos os herdeiros da Reforma e somos os continuadores, essa conversa que muitas vezes é uma conversa fiada, né? Mas mais no sentido de pensar juntos, de refletir o que aconteceu ali no século XVI, que foi tão importante, tão pertinente, e que certamente é maior do que o próprio protestantismo que dali nasceu. Paul Tillich disse bem, o que aparece ali no século XVI é o espírito protestante, e o espírito protestante não é propriedade do protestantismo. Aliás, as igrejas protestantes são a negação desse espírito protestante. O espírito protestante é o espírito profético, que já estava presente lá entre os profetas, quando diziam que nenhum poder pode ser absoluto, ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Esse protesto contra toda a arrogância, contra todo o orgulho político, cultural e, sobretudo, religioso. Esse grito, só Deus é Deus, só Deus é Senhor. Ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono de nada nessa vida. Somos todos filhos de Deus. Então, nesses 500 anos, uma data simbólica, a gente se une àqueles grupos de pessoas, instituições que queiram fazer uma reflexão séria, profunda, sobre esse legado, né, desse grito da Reforma. E por isso, nos nossos cultos, nas nossas celebrações, a gente vai estar fazendo entrar um texto da carta aos Romanos. A todos os domingos teremos um texto da carta aos Romanos, né? Por quê? Porque a carta aos Romanos foi uma carta assim, fundamental para os escritos luteranos, sobretudo, né? E é uma carta que tem uma importância tremenda dentro desse movimento reformador. Então a gente vai trazer para o nosso calendário litúrgico a carta aos Romanos, e vez ou outra faremos uma reflexão, como hoje, abrindo as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, os versos 16 e 17, página 1478. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A carta aos Romanos, ela é muito semelhante à carta aos Gálatas, só que a carta aos Gálatas, ela é mais visceral, é uma carta mais sororal, é uma carta mais afetiva, é uma carta mais do desabafo, mas trata exatamente o mesmo tema. Romanos já se trata de uma reflexão, de alguma coisa mais pensada, com clareza vemos isso, mas o tema é o tema lá da carta aos Gálatas. Tércio escreveu essa carta, ditada por Paulo, na casa de Gaio, lá na cidade de Corinto, e ele escreve. Uma coisa que chama atenção aqui é uma espécie de divisão naquela comunidade. A tradução ecumênica da Bíblia faz uma grande introdução, tentando mostrar como que Paulo, embora não conheça aquela comunidade, queira visitá-la, mas já conhece bem a grande questão daquele grupo, que talvez não fosse outra, que não aquela que também acontece na cidade de Corinto. No texto que não lemos aqui, que está no calendário litúrgico de hoje de Corinto, vemos isso: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e Paulo acaso Cristo está dividido? Há lá um grupo mais ligado à sinagoga, um grupo mais, de judeus convertidos, e há um outro grupo de pessoas que não são judias, e que se converte também, e aquilo está gerando algum problema, alguma dificuldade. Paulo chega a dizer lá no capítulo 15: acolhei-vos como Cristo vos acolheu. E nesse texto Paulo vai fazer a defesa
do que hoje a gente chama, Lutero chamou, não é? Claro, em todo esse distanciamento, toda essa distância histórica, a justificação pela graça por meio da fé. Esse grito de Paulo: nós somos acolhidos, nós somos justificados, nós somos vistos, olhados por Deus, não com os olhos da cobrança, não com os olhos do débito, não com os olhos da justiça, no sentido da justiça distributiva, no sentido da justiça retributiva, como diz inclusive o próprio texto sagrado em alguns dos seus lugares. O texto de Deuteronômio que está na liturgia hoje fala: se vocês fizerem o bem, vão receber o bem, fizer o mal, vão receber o mal. É como se aqui Paulo resgatasse aquilo que é a grande linha que costura todas as escrituras. Há muitos textos, há muitas teologias, mas essa costura todas as outras, essa se destaca. Deus não é um perseguidor do ser humano, Deus não soma débitos e muito menos créditos. Deus é graça, como disse Bernardo, tudo é graça, e é isso que pode nos libertar, é isso que pode mudar a nossa vida, quando a gente descobrir isso. Calvino diz que quem lê e entende as palavras de Romano, consegue entender o tesouro mais profundo das Escrituras. Lutero vai dizer que aqui está a medula central das Escrituras, e mais, numa experiência famosa que ficou na história do movimento luterano e de todo o povo da Reforma, a chamada experiência da Torre. Lutero, diante desse texto, dessa perícope, dessa unidade que nós lemos, esses 2 versículos, que um dia, lendo isso, depois de ler tantas, depois de dar aula sobre a carta aos Romanos, durante 2 anos como professor de teologia, como Jackler dá aula aqui para a gente, Lucas, Mateus, etc. Depois, anos depois, Lutero volta-se para esse texto, olha para esse texto, meu Deus, a justiça de Deus não é a sua ira, a justiça de Deus não é os seus olhos sem pálpebras, prontos a vigiar, a cobrar, a punir. A justiça de Deus é o Evangelho, e esse Evangelho se manifesta, se revela a todo mundo, nesses colchetes extraordinários, dos judeus aos gentios, incluindo todas as pessoas. Não se manifesta por meio de um código jurídico, não se manifesta sequer, em certo sentido, pela Bíblia. Quem sabe, quem conhece a Bíblia, quem sabe, quem conhece o Alcorão, quem sabe, quem conhece os Upanishads, quem sabe, por um sistema político, econômico. A justiça de Deus se manifesta nessa coisa pequena, absoluta e profunda, que é a resposta humana, que Paulo chama de fé. E é aí que Deus se aproxima de nós. E diz Lutero que quando olha aquilo, esse homem atormentado, marcado por 2 dimensões muito fortes, pelo desespero e pelo orgulho. O desespero de querer cumprir os mandamentos bíblicos, faz isso, faz aquilo. O desespero expresso em entrar no mosteiro mais radical da sua época, dos mosteiros agostinianos, o mais radical, de subir as escadas de Roma para pagar a sua culpa, um homem culpado, um homem desesperado, de jogar tinta no diabo, viu o diabo em tudo, de lamber o chão poeirento do seu tempo, de fazer de tudo, numa espécie de ascese, numa espécie de chicotear a si mesmo para esse homem desesperado, e ao mesmo tempo orgulho de achar que é possível fazer tudo e colher em si um monte de coisas boas, expressá-las e colocá-las diante de Deus. Está aqui, eu fiz tudo, por isso mereço o seu favor, mereço a sua misericórdia. Essas 2 dimensões dilaceram Lutero, atormentam Lutero, até o dia que ele volta. Já ele havia lido quantas vezes esse texto, volta a esse texto, diz ele: e as portas do céu se abriram para mim. A chamada experiência da torre. Mas o que Lutero descobriu aqui? O que é tão profundo nessa carta?
O que é tão profundo que fez com que Agostinho escrevesse o Tratado da Graça, baseado praticamente inteiramente na Carta aos Romanos? O que é tão profundo aqui que fez com que Karl Barth escrevesse a maior obra do século XX, chamado Comentário à Carta aos Romanos? O que tem aqui? Se não essa afirmação, que é mais uma afirmação do mistério, é uma afirmação pouco racional, pouco inteligível, mas uma intuição da ordem de um mistério que nos toma, que nos toca e que diz que Deus nos aceita como somos, do jeito que somos. A gente vai caminhar um pouquinho por essa carta. Certamente muita coisa, muitas janelas a gente vai abrir aqui, mas hoje eu quero ler para vocês um texto profundo, belíssimo, de um teólogo do nosso tempo, já falecido, mas do nosso tempo, que olhou também para essa carta aos Romanos e entendeu essa ideia paulina de que nós somos acolhidos, justificados pela graça, não pela lei, não por nada, pela graça, por esse favor imerecido, na ponta pequena dessa fé que em nós é tão pequena, é tão sôfrega, uma cabecinha de alfinete. Somos acolhidos em graça. E Tillich interpretou isso como o que ele chamou de trata-se da aceitação da aceitação. Trata-se de aceitar que nós somos aceitos por Deus. Vocês se aceitam bem? Acho que a pergunta poderia ser: vocês são bem resolvidos? O Papa Francisco essa semana foi alvo de escreveram nos muros de Roma lá domingo passado um monte de coisa, estão querendo derrubar o homem, porque está mexendo com as estruturas, né? E ele respondeu: eu não tenho problema, eu me aceito bem, eu não vou ficar nesse registro aí, porque o que estão dizendo de mim. Vocês se sentem divididos? Ele que interpretou essa noção de pecado, que exatamente o outro lado é o lado oposto da graça, como separação. É isso. Então, pecado é separação. Vocês se sentem separados de vocês mesmos, dos outros? A dinâmica, esse elemento da separação é uma coisa que está presente entre nós. É muito forte. Vocês vão ver o que Tillich diz aqui. O que é a graça? A graça é a união. Essa coisa é tão forte da separação que Paulo chega a dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim, dividido, fendido, cindido, maldito homem que sou. Essa é a culpa protestante, que a gente sempre fala dela. E a graça é a percepção, mais do que uma coisa, um lugar, é a percepção, é a intuição, é você perceber que a vida pode ser diferente, mesmo você não conseguindo unir as coisas, mesmo quando você não conseguindo viver isso, mas você sabe alguma coisa que diz que é possível, há um lugar em que essa união é possível. Isso é a graça. E Tillich disse assim: quando andamos pelo vale escuro de uma vida vazia e carente de sentido, quando sentimos que a nossa separação é mais profunda que de costume, porque a gente vê uma vida sendo agredida, a gente vê uma pessoa que amávamos, sendo rechaçada, a gente percebe quando o nosso fastio pelo nosso próprio modo de ser é marcado por indiferença, debilidade, hostilidade. A gente percebe com clareza quando nos sentimos intoleráveis, e ano após ano, lá na beira da praia, a sonhada perfeição da nossa vida não se realiza. Quando as antigas compulsões reinam em nós como reinavam há décadas, quando o desespero vai destruindo toda a alegria, toda a inteireza da nossa vida, às vezes, nesse momento, uma luz irrompe na escuridão, e é como se uma voz nos dissesse: és aceito.
És aceito pelo que é maior do que tu e cujo nome ignoras. Não perguntes o seu nome agora, não digas nada agora, não tentes fazer nada agora. Quem sabe adiante farás algo. Não busques nada, não realizes nada, não inicies nada. Simplesmente aceita o fato de que és aceito. Se isso nos ocorre, aí é que fazemos a experiência da graça. Depois de uma experiência assim, podemos não ser melhores do que antes, e podemos não crer mais como antes, mas tudo se transforma na nossa vida. Nesse momento, a graça domina o pecado, e a reconciliação faz uma ponte sobre esse abismo da alienação, e nada se requer para semelhante experiência, nenhuma pressuposição religiosa, moral, intelectual, absolutamente nada, senão a aceitação da aceitação. Aceitar que somos aceitos por Deus. À luz dessa experiência, a gente é capaz de perceber o poder da graça em nossa relação com as pessoas e em relação a nós mesmos. Experimentamos a graça de poder olhar livremente, francamente, nos olhos das pessoas. A graça maravilhosa de nos reconciliarmos com a vida, a ponto de dizer: eu amo a vida, eu gosto de viver. Experimentamos a graça de compreender a vida das pessoas nos seus dramas, nas suas lutas. Não compreendemos simplesmente o significado literal das palavras bíblicas, percebemos o seu sentido mais profundo, percebemos inclusive o que está atrás daquelas palavras que muitas vezes são ásperas, são raivosas. Uma vez que nos sentimos encorajados a ir mais além e abrir uma brecha nesse mundo de separações, nesse muro da separação. Muro. Experimentamos a graça de aceitar a vida das pessoas, inclusive daquelas que nos são hostis, nocivas, já que pela graça elas também pertencem ao mesmo fundo que nós pertencemos. Ninguém é melhor. Experimentamos a graça que é capaz de vencer a separação dos sexos, das gerações, das nações, das raças, inclusive esse abismo ecológico, a separação do homem e da mulher, do ser humano, em relação à natureza. Às vezes a graça aparece em todas essas separações, para unir-nos de novo com aquilo a que pertencemos, já que a vida pertence à vida. E à luz dessa graça percebemos o poder da graça em nossa relação com a gente mesmo. Vivemos momentos em que nos aceitamos. Veja, momentos. Porque sentimos que temos sido aceitos por aquele que é maior do que nós. Sim, pelo menos que sejam mais frequentes esses momentos. Por esses momentos, nos é dado amar a nossa vida, nos é dado aceitarmos a nós mesmos, não porque nos creiamos bons, isso nos compraza, senão pela intuição de que temos chegado perto do destino da nossa vida. Não podemos nos forçar a aceitarmos a nós mesmos. Não podemos obrigar a ninguém que aceite a si mesmo. Mas às vezes ocorre que nos é dada a força de dizer sim à graça divina, e a paz entra no nosso mundo interior, colocando-nos em uma realidade unida, e então o ódio, o desprezo que sentíamos, o tédio desaparecem. E o nosso eu se reconcilia consigo mesmo. Então podemos dizer que a graça veio sobre nós. Pecado e graça são palavras insólitas, sim. Às vezes a gente tem vontade de jogar fora. Para que serve isso? Mas não são realidades insólitas.
elas falam da nossa separação e desse desejo que a gente tem de se unir a Deus, ao outro e a nós mesmos. A encontramos sempre que voltamos para a nossa intimidade, com olhos que anelam e um coração anelante. Eu quero a reconciliação, eu quero a paz, eu quero superar o abismo da desunião. Pecado e graça, se observarmos, determinam a nossa vida, abundam em nós e em todo aquele que encoraje a vida. Oxalá a graça sobreabunde em cada um de nós. Amém? Amém.